Eu quero ser muito breve e compartilhar algo de Deus aqui para nós. Eu queria começar lendo um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, texto bastante conhecido. 1 Coríntios, capítulo 6, eu vou ler aqui, ver se você consegue acompanhar aí ouvindo ou acompanhando aí de fato. Diz assim, o título é Paulo censura o litígio entre os irmãos. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vô-lo dito. Não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isso perante os incrédulos. O só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Esse texto é muito conhecido e muito poderoso e profundo. Aqui o apóstolo Paulo está exortando ali a igreja de Corinto, numa situação muito específica, e ele começa a dizer sobre problemas que haviam dentro da igreja. Problemas comuns, cara, que toda igreja passa. Se a sua igreja ela está no planeta Terra, você tem problemas como esse. E o apóstolo Paulo ele está exortando os homens de Deus, e ele diz, cara, vocês têm problemas como qualquer outros, e por que vocês levam esses problemas para que os ímpios possam julgá-los? É como se a gente tivesse um problema na nossa igreja, problema comum como todos nós temos, e aí esse problema chegasse até você como uma liderança ou pastor da própria igreja, e você dissesse, ó, já que você está com esse problema aqui, né, uma convivência entre os irmãos, a gente vai na delegacia, a gente vai levar essa causa lá para o delegado. E o delegado julgasse a causa da igreja. Você fala, cara, mas isso não tem muito sentido, isso não faz sentido. O delegado ele não tem conhecimento da realidade da igreja, ele não tem conhecimento da escritura, ele não tem uma referência do alto, uma referência divina para julgar essas causas. Então o apóstolo Paulo estava dizendo para esses caras, vocês estão pegando aquilo que é competência divina ali, de homens de Deus sendo usados por Deus para julgar essa causa, e vocês estão levando para que os ímpios julguem. E ele ainda vai mais profundo, falando, não tem no meio de vocês um justo aí sequer para trazer luz para essas causas? E ele diz, ao contrário, vocês não... Será que vocês não podem sofrer o dano? Será que vocês não podem sofrer isso? E ele ainda vai mais profundo. Vocês causam o problema e vocês não... É como assim, vocês não seguram o BO. Vocês causam o problema e vocês ainda fortalecem essa injustiça, esse dano. E pior ainda entre os irmãos. Então você vê que é um problema assim sem precedente, mas que de fato era bem profundo. E se você trouxer isso para uma realidade humana, é óbvio que tinha um contexto e essa administração não tem nada a ver, não vai contra julgamentos legais ou então um pleito de causa na justiça, não tem nada a ver, não há problema em você fazer isso. O que ele está dizendo é, você está levando a causa da igreja, cara, para que homens ímpios possam julgá-la. E aí ele ainda diz, vocês porventura não sabem que até os anjos vocês vão julgar? Se vocês vão julgar os anjos, cara, se vocês vão julgar a terra com o nosso Senhor, por que vocês não vão julgar essas causas? E aí, se você traz isso para uma realidade humana, há um problema muito comum que faz com que a gente se abstenha de algumas responsabilidades. E aí, no caso que o apóstolo Paulo está trazendo, desse próprio julgamento. A Bíblia não fala que a gente não pode julgar as coisas. Ela diz que nós temos que julgar segundo a reta justiça, a justiça de Deus. É óbvio que não cabe a nós o julgamento, a condenação. A gente não pode olhar para uma pessoa numa causa e falar, isso aqui é passivo do inferno, vai para o inferno. Não, quem julga é o Senhor. A gente traz uma baliza, segundo as escrituras, e diz, cara, segundo a palavra de Deus, você precisa se arrepender, cara. Então essa é uma causa que necessita um julgamento. Só que há uma grande
um grande problema que muitas vezes a gente se perde trazendo para a nossa realidade, quando se trata de assuntos e até mesmo na nossa própria vida, é quando nós olhamos para nós mesmos. Quando nós olhamos para a nossa, com a nossa própria justiça, ou então para o nosso próprio coração, e de fato nos tornamos indignos de qualquer justiça. Eu, há um tempo atrás, passei por uma situação bastante curiosa. Aqui a gente estava namorando uma lava-louça. Aquela máquina que você põe lá as louças e tal, e ela lava sozinha. Para quem teve a oportunidade de tê-la, sabe que é uma maravilha. Quem não tem, compre, porque é uma coisa assim divina. No céu, tenho certeza que vai ter lava-louça lá. Você come aquela pizza, joga tudo lá e ela trabalha para você enquanto você está comendo a sobremesa. É de fato uma coisa maravilhosa. E a gente estava tentando, negociando essa máquina, e de fato ela é um pouco cara. Eu lembro que eu encontrei uma pessoa vendendo no OLX da vida, no Mercado Livre, etc. E peguei o contato, comecei a negociar com a pessoa. Falei, ó, vi as fotos aqui, vi o anúncio da lava-louça, queria ver com você como faz, dá para dar uma olhada e qual que é o valor. E ela foi me passou o valor na ocasião, uma mulher, aqui na cidade do lado e tal, e eu falei, puxa, o valor realmente estava legal, era um valor ok para aquele equipamento, era usado e tal. Só que eu, naquele desejo, e aí talvez uma natureza adâmica até dentro de nós, de querer ter vantagem em tudo, comecei a chorar. Comecei a negociar com ela. Falei, não, peraí, mas eu consigo dar X, você não consegue me dar um desconto e tal. E entrei nessa negociação ali pelo WhatsApp, aquela coisa louca, tentando conseguir um valor um pouco melhor, até que essa mulher falou, ó, esse valor eu não consigo chegar. Então eu te agradeço, mas de fato eu não vou conseguir vender. E eu fui, dei até uma blefada. Falei, ó, beleza, então tá bom, já que você não consegue. Na minha cabeça, 5 minutos depois, essa mulher ia entrar em contato comigo e falou, pelo amor de Deus, compra. Só que isso não aconteceu, cara. Ela meio que falou, ok, esse valor eu não aceito, eu prefiro ficar com a máquina aqui parada e tal. E naquele momento eu fiquei ali, cara, e depois de um tempo Deus me visitou de um jeito, com essa situação tão simples. O Espírito começou a falar no meu ouvido assim de forma muito clara. Isso é justo. E eu comecei a pensar, eu falei, cara, desde o começo eu vi que o valor era justo. Aquele valor que ela estava pedindo na máquina era um valor justo, não era nem mais nem menos, era justo. Só que eu, no meu desejo, na minha natureza humana, tentei obter uma vantagem sobre ela, propondo uma condição que era injusta. Eu falava, ó, esse preço está alto, então, por favor, abaixa o preço, eu vou tentar negociar, fugindo da régua da justiça. Aquilo que era justo, eu comecei a trazer, a puxar para uma realidade injusta, para um preço que não era de fato o que aquela máquina valia. E aquilo Deus começou a falar comigo, cara, sobre eu tentar colocar a minha justiça sobre as coisas. Por mais que seja uma coisa muito simples, um exemplo muito simples. Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por uma situação pelo menos parecida. De olhar segundo a nossa ótica humana e falar, epa, peraí, isso aqui não está justo. Eu preciso, de alguma forma, obter uma vantagem. Eu preciso, sabe, dar um jeitinho aqui. Nós somos brasileiros, e se você já teve a oportunidade de ir para fora do país, uma das características do brasileiro é conhecido, né, como o jeitinho brasileiro. O que é o jeitinho brasileiro? É conseguir ter uma televisão, um gato. Eu não sei se no Nordeste é gato, mas aqui o gato é que você não paga a assinatura, né? Você tem uns fios lá e tal. Você consegue um gato, você tá com a sua habilitação suspensa, mas você anda com o seu carro, porque sabe, ninguém vai me parar. Então nós somos conhecidos por esse jeitinho brasileiro. Isso não é mérito nenhum, ao contrário, isso é horrível. Porque a gente luta contra a justiça, cara. A Bíblia fala sobre a autoridade, o quanto a gente tem que se submeter à autoridade. E se, por exemplo, uma autoridade de trânsito fez com que a gente não tivesse a nossa carteira lá disponível e a gente não se submete a isso, nós estamos aplicando a nossa justiça segundo uma autoridade constituída por Deus. Então nós colocamos a nossa justiça sobre a justiça de Deus, ou tentamos, né? Colocar a nossa justiça sobre a justiça de Deus. E o grande problema disso é quando nós olhamos para nós. Então, eu olho para mim, então eu acho que para mim isso não é justo. Não é justo eu ficar sem habilitação, então eu vou ter que dirigir. Não é justo eu pagar R$ 300 numa TV por assinatura, eu prefiro pagar 40, eu não acho que é justo. Mas quem disse que o nosso padrão de justiça é o padrão de Deus? A Bíblia vai dizer em Isaías que os sonhos
do Senhor são maiores do que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos pensamentos. Então, há uma desconexão entre os nossos pensamentos e os pensamentos do Senhor. Eles sempre vão estar em conflito. E a nossa justiça sempre vai conflitar com a justiça de Deus. E aí, quando isso acontece, nós temos uma decisão: submeter a nossa justiça ao Senhor, falando, Deus, eu não quero fazer do meu jeito, eu estou cansado de fazer do meu jeito. Eu quero submeter a minha vontade à tua vontade. Eu quero submeter os meus sonhos aos teus sonhos. Eu quero submeter os meus pensamentos aos teus pensamentos. E aí, nesse momento, nós somos convidados a mergulhar num rio de Deus. E aí, de fato, a gente começa a viver o que a palavra diz sobre os nascidos do Espírito. O próprio Senhor vai dizer a Nicodemos: ei, cara, você está pensando que nascer de novo é voltar para o ventre da sua mãe? Não, cara, não é isso. E ele diz, né, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe nem de onde vem nem para onde vai. Assim são os nascidos do Espírito. Eu sou conduzido por esse vento. Eu não sei para onde que ele está me levando, mas para que eu seja conduzido por ele, eu preciso abrir mão daquilo que está me paralisando, daquilo que está me trazendo um peso. Eu não olho mais para mim, mas eu começo a olhar para o Senhor. A Bíblia diz que Deus promove ali o ambiente que a gente conhece, né, o Jardim do Éden, Adão e Eva. E a Bíblia diz que Eva tentada ali pela serpente, para que ela pudesse comer o fruto, e ali desobedecendo ao Senhor, ela faz uma proposta. Ela fala, Deus está dizendo que se você comer isso aqui, você vai morrer, mas na verdade não é isso, cara. Se você comer desse fruto aqui, você vai conhecer o bem e o mal. É como se ela dissesse, a tentação aqui é você avaliar o que é bom e o que é ruim. É você colocar sua própria justiça diante de todas as coisas. Sabe, se você comer esse fruto aqui, você vai conhecer o que é bom e o que é ruim. Você vai ser como Deus. Olha que loucura. É como se a serpente dissesse: você vai aplicar a sua própria justiça para tudo. Você vai julgar uma situação e falar: isso aqui para mim é bom, isso aqui para mim é ruim. E com base nisso eu vou tomar as minhas decisões. Loucura total. Olhando para nós mesmos, o homem olhando para si, a mulher olhando para si, tomando as suas próprias decisões, o pior abismo possível que um homem pode seguir, tomar as suas próprias decisões. O desejo de Deus nunca foi esse. Se você for olhar lá em Êxodo 19, quando Deus começa a falar para o povo, ó, eu quero que vocês sejam sacerdotes. E o que era o sacerdote? Era o homem que tinha acesso a Deus. Era o homem que acessava a presença de Deus, entrava no Santíssimo Lugar, tinha uma conexão com o Senhor, era o sacerdote. Então, naquele momento, Deus revela o coração para aqueles homens, dizendo: eu quero que vocês sejam uma nação de sacerdotes, eu quero que vocês acessem a minha glória, que vocês tenham acesso ao meu coração. Eu estou propondo isso a vocês. Só que a gente conhece a história, na primeira oportunidade que esses homens têm ali de uma revelação do Senhor no monte, eles falam: ei, Moisés, eu acho que é melhor você ir lá. É melhor você acessar o monte para que você tenha as revelações de Deus. Eu acho que é melhor você acessar lá para que você saiba o que Deus está dizendo e aí então você traga para nós. Então, o desejo de Deus naquele momento foi completamente oposto ao que esses caras viveram. O Senhor abrindo uma porta, um convite, falando: eu quero que vocês acessem a mim, para que vocês me conheçam. E aí então, a decisão de vocês não seja mais com base na sua própria justiça, naquilo que vocês pensam, naquilo que vocês entendem como experiência, entendem como que é certo e que é errado. Mas a partir desse momento, vocês comecem a andar e tomar suas decisões com base no meu coração, com base naquilo que vocês conhecem sobre mim. Aí então vocês serão, de fato, os nascidos do Espírito, como Jesus vai ensinar a Nicodemos. Já não é mais do seu jeito, mas é conduzido por esse vento, é conduzido por esse Espírito, é levado de um lugar para o outro, conforme o Senhor assim determina. Esse é o convite de Deus, né? E aí, esses caras começam a fazer o oposto, a não mais acessarem essa glória, mas transferirem isso para Moisés. E às vezes você olha uma passagem como essa e fala: meu Deus, mas isso é impossível a gente viver isso hoje. Eu tenho o meu acesso ao Senhor, eu não vou negligenciar isso a ninguém. Só que se você for observar a nossa própria realidade, se nós somos esses que vamos de domingo para a igreja, ou então durante a semana a um culto, e esse é o nosso contato com a glória de Deus, ou seja, um homem buscou a semana inteira, o seu pastor buscou a semana inteira, clamou ao Senhor para que Deus revelasse algo, e esse algo é o meu alimento, é como se eu fosse como esse povo, dizendo: Moisés,
vai lá até o monte, acessa lá o que Deus tem, e então você me fala. Senhor, o pastor, ou então o meu líder, vai lá no monte, busca aquilo que Deus tem, e aí você me entrega. E eu não estou falando contra líderes, ou então ouvir a palavra de um pastor de maneira nenhuma, ao contrário, a gente tem que ouvir. Só que o que eu estou dizendo não é só assim. Esse não é o único caminho. Esse é o caminho que o Senhor nos revelou para que houvesse instrução, para que houvesse comunhão, mas o desenho de Deus é que nós fôssemos sacerdotes, para que nós acessássemos a glória do Senhor, para que nós acessássemos o Santíssimo Lugar, para que nós acessássemos o coração de Deus. E se nós não agimos assim, nós somos como aqueles que costuram o véu, costuradores de véu. O véu que foi rasgado na cruz para que nós acessássemos a glória, o Santíssimo Lugar, ali representado com Jesus naquela cruz sendo rasgado para que nós acessássemos a glória de Deus. E se não acessamos essa glória de Deus que nos foi entregue por tamanho sacrifício, nós somos como os costuradores de véu. Não, eu vou costurar o véu aqui, sabe, porque eu não vou acessar isso. E o grande problema, de novo, é quando a gente olha para nós mesmos. Quando a gente começa a limitar as nossas ações com base na nossa experiência, nos nossos achismos, nos nossos sentimentos. Se eu estou sentindo algo, sabe, essa semana está maravilhosa, então eu vou buscar muito a Deus. Puxa, essa semana eu não estou tão bem, sabe? Então eu não estou tendo muito desejo de ler a palavra, eu não estou tendo meu tempo de leitura, eu não estou tendo um momento de adoração, porque eu não estou tão bem. É como se olhássemos para nós mesmos, cara. É como se a gente mordesse a isca da serpente, falando: se você comer isso aqui, você vai determinar o que é bom e o que é ruim. A gente olha para nós mesmos e fala: eu vou determinar como eu vou fazer. Se eu estou bem, eu vou ter um tempo com Deus e leitura e eu vou ser um homem de Deus. Se eu não estou tão bem, sabe, eu não vou fazer muito isso, eu vou priorizar outras coisas. E quando a gente fala sobre o nosso relacionamento com Deus, é como almoço, cara. Tem dia que você vai chegar, olhar para o seu prato e falar: cara, que delícia. Eu vou arrebentar isso aqui, eu vou lamber o prato, cara. Eu não sei se todos são de Petrolina, mas Petrolina tem o Bodódromo. Quando eu fui no Bodódromo algumas vezes, eu faltava comer o prato. Eu falava: vou dar uma mordida nesse prato aqui. É uma delícia. Então tem hora que você olha e você fala: meu, tô no Bodódromo aqui, hoje eu vou lamber o prato. Só que tem dia que você não tem tanto esse desejo de almoço. Você fala: cara, não, sabe, a comida ok. Só que você sabe que se não comer no final do dia, vai dar uma tremedeira nas pernas, vai dar uma dor de cabeça, vai dar talvez uma dor no estômago. É um movimento racional. Eu não ajo segundo as minhas emoções, eu ajo segundo a palavra de Deus. O que Deus está dizendo para eu fazer? Eu vou fazer independente do que eu estou sentindo. O que a palavra diz para que eu faça? Eu vou fazer independente de como eu estou. Se eu estou feliz ou estou triste, se eu estou satisfeito ou insatisfeito, se eu estou com problema no meu trabalho, se eu estou com a conta explodindo de dinheiro, se eu estou no cheque especial, não importa. Eu vou fazer exatamente aquilo que a palavra diz. Eu vou fazer exatamente aquilo que o Senhor determina para que eu faça. É como o apóstolo Paulo dizendo, que a gente leu no início: será que no meio de vocês não tem um justo sequer? Mas que justiça é essa? É a justiça de Deus. Será que dentre vós não tem um homem que tem um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor, para que haja, não segundo a ótica humana, mas que traga algo de Deus, cara? Essa é a nossa relação com os homens de Deus, referência para nós. Se você tem um pastor lá na sua igreja e você vai buscar e óbvio que tem um pastor, né? Se você vai buscar um conselho com esse homem de Deus, esse conselho não diz respeito às experiências que ele tem. Se você for olhar, de repente, numa igreja média, as pessoas vão pedir um conselho para o pastor. Mas que tipo de conselho? Puxa, o cara está com um problema no casamento, ele vai pedir um conselho. O cara está com um problema na empresa dele, ele vai pedir um conselho para o pastor. Ele está com um problema na empresa em que ele trabalha, ou seja, ele é funcionário, ele vai pedir um conselho para o pastor. Ele está com um problema com o filho dele na educação, ele vai pedir um conselho para o pastor. Ele está com um problema, ele sendo filho, com o pai dele, ele vai pedir um conselho para o pastor. E aí você imagina, será que esse pastor tem experiência em todas as áreas do mundo? Será que ele já teve uma empresa? Será que ele já foi um funcionário? Será que ele já foi um pai? Será que ele de fato teve um problema com o pai dele? Será que ele é casado? Será que ele é solteiro? Se ele tem filho adolescente? É óbvio que não. Não tem como a gente ter tudo, ter passado por tudo. Só que a ideia é, homens de Deus não agem segundo a própria experiência. Quando você vai pedir um conselho para o seu pastor, você quer um conselho de Deus.
O que Deus vai me dizer, segundo a palavra dele, sobre essa situação? Pastor, líder, homem de Deus, eu estou com um problema no meu trabalho, o que você me aconselha? Segundo a palavra de Deus. E é o que o apóstolo Paulo está dizendo para os caras, será que no meio de vocês não tem um homem que tem desejo, que tem intimidade com Deus, que traga algo do céu para julgar essas causas? Ou vocês vão agir segundo as suas próprias emoções, cara? E para finalizar, cara, eu quero ler um salmo aqui, aliás, um versículo de um salmo, Salmo 63. Versículo 1 diz assim, verso 1 diz, ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Aqui o salmista diz numa sequência, primeiro verso, ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Ponto final. Senhor, por que eu te busco ansiosamente? Porque o Senhor é meu Deus forte. Por que eu todos os dias de manhã eu busco a tua presença? Porque o Senhor é o meu Deus forte. Eu te busco. E qual é a consequência dessa busca? A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida e exausta, sem água. Então você vê que a lógica, ela não é humana. A nossa lógica humana, ela é contrária. Se a minha terra é seca, eu vou buscar Deus, porque Deus é o meu manancial. Se eu estou passando um problema, eu vou buscar Deus, porque Deus vai me trazer luz sobre o problema. Se eu estou com uma dificuldade específica, então eu vou intensificar, eu vou buscar Deus. Só que a lógica de Deus é o contrário. Deus, ele é adorado e ele vai ser buscado por quem ele é. Não é por causa da nossa fome ou pelo que a gente está vivendo. A fome que nós temos dentro de nós não diz respeito a nós mesmos. A gente não tem condição de promover fome por Deus, ao contrário, a fome que há em nós, ela é colocada por Deus, porque Deus tem fome de ser adorado pelos filhos, cara. O desejo de adoração, ele não é nosso. Nós não podemos produzir desejo de adorar, ao contrário. O que nós produzimos é morte, é facção, é rebelião, é justiça própria, é o famoso trapo de imundícia. Agora, quando nós damos espaço para que Deus coloque em nós essa fome, aí então a gente começa a viver essa segunda parte. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Por que tem tanta gente que está seco espiritualmente? Porque espera que uma fome venha sobre ele, para que então ele tenha um desejo por Deus. Mas o salmista está dizendo, é o contrário, cara. Primeiro eu busco a Deus, independente de como eu estou, porque isso não diz respeito à minha busca. A tônica, ou seja, a matéria-prima para que eu busque a Deus, é quem Deus é. Eu busco a Deus porque Ele é digno de ser adorado, porque Ele é digno de glória, de honra, Ele é digno da minha busca. Esse é o ponto crucial para que eu busque a Deus. Agora, quando eu busco a Deus, aí eu começo a ter mais fome, eu começo a ter mais sede, eu começo a ter mais desejo. É como falar para alguém, cara, você quer comer tal coisa? Se esse cara não conhece essa coisa, talvez ele vai falar, mano, nem tenho muita vontade, cara. Agora, só é uma coisa que ele provou. Falando, cara, eu comi isso ontem, isso é maravilhoso, é como mel nos meus lábios. No dia seguinte ele vai estar com mais desejo ainda, depois ele vai querer ainda mais. Essa é a nossa relação com Deus. Quando nós entendemos que a nossa busca ao Senhor não diz respeito a quem nós somos, mas diz respeito a quem Ele é, não importa o que eu estou vivendo, não importa se eu estou no meio de uma tempestade, não importa se eu estou na melhor fase da minha vida. Se eu estou na melhor fase da minha vida, esse desejo, essa busca ao Senhor vai me dar mais fome e eu vou melhorar ainda essa fase. Se eu estou na pior fase da minha vida, esse desejo por Deus vai fazer com que a minha pior fase seja transformada na melhor fase. Mas o que é a melhor fase? É todos os meus problemas serem resolvidos? Não! É eu ter uma vida íntima, genuína com o Senhor, com Deus, cara. É como o Glauber até falou na adoração aí, cara, sobre os discípulos estarem no barco e mó tempestade, e Jesus dormindo na popa. Como, tá tudo sob controle, cara. E aí os discípulos vão até Jesus falando, Senhor, será que o Senhor não se importa que a gente morra aqui? Você não vai fazer algo? E aí Jesus ainda exorta os caras, vocês não têm fé. Só que o ponto é, Jesus, ele sempre esteve no barco. A questão é, será que o nosso posicionamento tem despertado, Senhor? Será que diante da tempestade a gente abre um guarda-chuva ou a gente vai clamar ao Senhor? Senhor, me ajuda!
Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu preciso que o Senhor faça algo. Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero conhecer a Tua face. Eu quero mergulhar ainda de forma mais profunda. Eu quero mais de Ti. Isso é o desejo de Deus. A Bíblia fala que o Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado. E aí não diz respeito ao Senhor não ter controle, mas é a expressão do desejo de Deus. Ele escolheu não resistir a um coração contrito e quebrantado. É como se ele falasse: esse aqui é o mapa para que vocês acessem o meu coração. Tenha um coração contrito, quebrantado, tenha o desejo e fome pelo Senhor, cara. Tenha o desejo e fome pelo Senhor. A Bíblia fala sobre aquela comparação que o Senhor fala no versículo de por acaso vocês, um homem sendo pai, vai dar ao filho pedra no lugar de pão? Ou se o filho lhe pedir um peixe, vai dar uma serpente? Vós que sois maus pais, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quem dirá o Pai que está no céu, não lhe dará o teu espírito a quem vos pedirem. Então você vê que é como se tivesse liberado, cara. Só que fala, tá tudo pronto. O que eu preciso para acessar isso? Peça. O que eu preciso para acessar isso? Tenha desejo. O que eu preciso para acessar isso? Se mova. Dê o primeiro passo. Para finalizar, a Bíblia fala sobre o tanque de Betesda, cara. Havia um homem paralítico, 38 anos no tanque de Betesda. 38 anos. Quando Jesus aparece para esse homem, o que Jesus fala? Você quer ser curado? Meu Deus do céu, Jesus é Deus, cara. Jesus sabia que aquele homem estava há 38 anos lá, e ele ainda explica, fala, Senhor, eu quero, mas toda vez que eu vou entrar na água, que o anjo move a água, eu vou entrar, alguém pula na minha frente, e eu não consigo. E aí Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Jesus sabia que aquele homem queria ser curado. Só que a ideia não é para que Jesus conhecesse o homem, mas era para que o homem conhecesse a si mesmo. Você quer ser curado mesmo? Então pega o teu leito e anda, cara. Pega o teu leito e sai fora. Era para que o homem conhecesse a si mesmo. Jesus conhecia toda a história. Era como se ele falasse, a partir de agora, para que você acesse a sua cura, é necessário que você saia de onde você está. É necessário que você se mova. É necessário que você dê o primeiro passo. Salmo 63. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Qual que é o resultado dessa busca? A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Que esse seja o nosso posicionamento não só hoje, mas para toda a eternidade. Independente de como nós estamos, que nós adoremos e busquemos ao nosso Deus por quem Ele é. E isso vai fazer toda a diferença, vai transformar nossas vidas. Em nome de Jesus. Tamo junto, Deus abençoe.